Aí tem os dois tipos de diabetes que a gente vai explorar rapidinho. Hiperglicemia. Hiperglicemia é um aumento de glicose no sangue, né? Causa glicosúria, que é glicose na urina. Aí é diferente lá do diabetes insípido. Glicosúria fala que o próximo do vaso sanitário de um diabético do tipo 1 tem muita formiga, ou junta formiga, porque a urina dele é doce. Ah, mas o cara faz xixi fora do vaso? Não faz. Mas se você não lava na sua casa banheiro todo dia, você lava banheiro todo dia na sua casa, Julia Gil? Não lava todo dia. Normalmente não se lava todo dia, né? Então provavelmente tem gotículas de urina pelo banheiro inteiro. Ah, mas faz xixi fora do vaso? Não, gente. Você dá descarga, sobe aquelas gotículas. A não ser que você dê descarga com a tampa fechada. Agora, se você dá descarga olhando o troço indo embora, vem vaporizar tudo na sua cara, tá? Então fecha a tampa e dá descarga, tá bom? Senão voa tudo para tudo quanto é lado ali. Aquelas perdigotos cheios de gotículas de urina e de glicose também. Vai juntar formiga em volta do vaso, tá? A glicosúria causa perda d'água na urina por osmose. Então, se eu tenho bastante glicose ainda no filtrado, ali na urina, eu vou reter bastante água e vai aumentar a produção de glicose de urina chamada poliúria. Aí vem a sede, normalmente desidratação, tá? Fome. Por que fome? Porque o cara tá comendo, ele tem glicose no sangue muitas vezes, mas não tá chegando na célula. Não está chegando no tecido adiposo, não está chegando nos músculos, tá? Sede, porque ele está perdendo água na urina, perda de peso, perda de desidratação, porque ele bebe água e faz xixi, faz desidratação, tá? Indivíduos podem utilizar gorduras, passa a utilizar as gorduras para produzir energia, já que ele não consegue ter acesso à glicose, ok? E isso vai gerar uma característica de hálito de acetona, o hálito cetônico no diabético. Hálito cetônico também é um hálito que você tem quando você fica muito tempo sem comer, né? A pessoa está em jejum, às vezes, ela pode sim ter um hálito um pouco diferente, um pouco desagradável, porque ela pode estar liberando compostos cetônicos na sua respiração, tá? Isso pode também refletir um pouco, ok? Mas no diabético é muito mais evidente isso, tá? Os ácidos produzidos pela degradação dos lipídios, como eu falei, pode causar acidose, coma e morte. Por isso que a pessoa diabética também tem que tomar bastante cuidado nesse controle. Não é porque ela é diabética que ela toma insulina, ela pode estar liberada, né? Ela tem que reduzir a ingestão de açúcares. Só que a pessoa acha que açúcar é simplesmente doce, né? Todo tipo de carboidrato é açúcar, só que aí você vai priorizar. Qual que é a sua prioridade? É o carboidrato para te alimentar ou o açúcar, o doce para te saciar? Tem gente que opta para de comer pão e massa para poder comer chocolate, né? Mas enfim, hoje você tem chocolates deliciosos, 70%, zero açúcar, zero lactose, que já ajuda. Deliciosos. Tá pegando pesado. Deliciosos. Caros deliciosos. Não, eu me convenci. Cara, eu para pagar... Não vou falar. Eu não vou falar quanto eu paguei na barra de chocolate, 70%. Zero lactose, zero não sei o quê. Zero. Não, é bom demais, velho. Eu não vou trazer pra você aqui provar, Camila, porque é muito caro, né? É verdade. É porque eu vou ter que dar um pedaço pra todo mundo aqui. Hã? Eu vou te mandar um link. Especial ela. Eu vou te dar um link pra você ver a barra de chocolate de 70%. Quem tem intolerância à lactose? Eu sou. Aproveitei que a Lívia pediu um pedaço uma vez, dei uma provadinha ali na geladeira do Vila. Do quê? No ovo de Páscoa, 70%. Ah, não é aquele não. Aquele é baratinho. Ó, diabetes tipo 1 e tipo 2, tá, gente? Tipo 1 é também uma doença chamada de doença autoimune. O sistema de defesa vai atacar as células e vai diminuir a produção de insulina ou até mesmo ausente completamente, tá? Normalmente, essa doença se manifesta, a gente chama de juvenil. Juvenil não quer dizer que é a criança, mas ela se manifesta antes dos 40 anos de idade. 40 anos de idade é uma criança, normalmente, para quem tem 36 anos, né? É um bebê 40 anos de idade, tá? Então é chamado de juvenil. Olha só que interessante, só 10% dos casos de diabetes são do tipo 1. A gente acha que é a maioria, mas não é, tá? Tanto que falar, sou diabético, você toma insulina, nem sempre a pessoa toma, mas ela toma um remédio para regular a diabetes dela, mas não é insulina.
Porque normalmente não é do tipo 1, é do tipo 2, tá? Esse aqui não tem cura, ela vai ter que conviver com isso até que haja uma terapia gênica no futuro e a pessoa faz um transplante de gene lá e coloca, né, um gene produtor de insulina que não seja rejeitado, tá? E tem do tipo 2, que é o chamado tardio, se manifesta após os 40 anos, tem várias origens, ok? Mas esses caras aqui não são insulinodependentes, não precisa dar insulina por diabético tardio, tá? Mas o problema é outro. Normalmente pode ser perda de receptores para insulina. Então não adianta dar insulina pro cara porque ele já tem, ele não tem o receptor, tá? Às vezes eu tenho associada à obesidade e sedentarismo que pode criar uma capa, como eu comentei lá no começo da aula, uma obstrução de gorduras dentro dos receptores, tá? Eu tenho... Deixa eu ver se eu vou ter tempo de mostrar isso, mas eu queria mostrar para vocês. Mas faz o seguinte, vamos fazer um combinado. Pede para mim, depois, para eu mandar um vídeo para vocês, um vídeo muito didático de diferenciação do diabetes do tipo 2, tá? Ele vai explicar para vocês várias formas pela mutação de várias proteínas, inclusive a questão da obesidade obstruindo a ligação da insulina com o receptor. Pede no grupo lá pra mim depois, tá bom, Júlia Gil? Você pode fazer isso aí? Compromisso, né? Eu tô assumindo um compromisso público com você. Se as pessoas não receberem o vídeo é porque você não me lembrou. O que você vai fazer agora? Pode ser também, depois na hora que eu sair daqui eu vou ler e vou mandar, tá bom? Só pra gente não tomar o tempo da aula aqui. Pra terminar aqui essa parte, ó, falta eu falar dos testículos e ovários. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso aqui na aula de reprodutor, né, daqui umas 2 semanas, ok? Então nós temos aqui, ó, testículos e ovários produzem gametas, a parte exócrina, e hormônios sexuais, a parte endócrina, que a gente pode ver um testículo com seus túbulos seminíferos, epidídimo, né, a estrutura básica do órgão. Aqui nós vemos um ovário fatiado, mostrando que dentro do ovário tem um monte de folículos em desenvolvimento. Na verdade, é um folículo só que se desenvolve por mês, sendo que esse aqui é o folículo maduro ou folículo de Graafi. Aqui é a ovulação. O restante do folículo que sobrou no ovário vira o corpo lúteo. O corpo lúteo é responsável pela produção de progesterona de maneira provisória até que a mulher, né, esteja com a sua placenta formada, caso ele seja grávida, para levar até o final da gestação, tá? Aí eu tenho as gonadotrofinas, que é o FSH, falei um pouquinho sobre eles lá no começo, né? O hormônio folículo estimulante que promove a maturação dos folículos ovarianos e a espermatogênese no testículo, tá? E eu tenho o LH, que é o hormônio luteinizante, que vai estimular a formação do corpo lúteo e também a formação, a liberação da testosterona pelas células intersticiais ou células de Leydig, que eu também já comentei lá no começo, tá? Aí no ovário, eu não tinha falado deles. O ovário eu tenho 2 hormônios femininos, estrógeno ou estradiol ou estrogênio, tá? E progesterona. O estrógeno, ele é produzido por aquelas células foliculares em desenvolvimento, ok? E ele é responsável pelas características secundárias femininas, é a transformação da criança na mulher, tá? Aquela mesma transformação que a testosterona causou no homem, ela vai causar na mulher, mas é a parte do estrógeno, ok? Iniciando a proliferação do endométrio no ciclo menstrual. Primeiro sempre vai vir o estrógeno, para depois da metade do ciclo vir a progesterona, tá? O estrógeno sempre começa o ciclo e a progesterona termina. Por que a progesterona termina? Porque a progesterona só aparece depois que o corpo lúteo está formado. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, que eu vou repetir tudo isso na aula de ciclo ovariano. Mas a sequência é sempre assim. FSH, estrógeno, LH, progesterona. Depois começa tudo de novo. FSH, estrógeno, LH, progesterona. Menstruação. E assim vai, tá? Então, e este aqui vai ser o hormônio que vai manter a gravidez até o final. Tanto que depois do 4º mês, é a placenta que assume a produção de progesterona. E se houver o chamado descolamento de placenta, a gravidez corre risco. Por quê? Se a placenta descolar do endométrio, para de produzir progesterona. Se parar de produzir progesterona, a mulher vai menstruar. Se a mulher menstruar com 4 meses de gravidez, vai ser um aborto. Tá? Então tem risco de descolamento de placenta. A mulher tem que tomar progesterona
para não menstruar, para não contrair, para não abortar, até que essa placenta consiga se regenerar. Repouso absoluto. Eu tive relato de amigos que a esposa teve gravidez de risco, descolamento de placenta, que teve assim, gente, crítico, deu tudo certo, graças a Deus, tá? A criança nasceu perfeita. Mas ela teve caso dela ficar em repouso na cama, dela ter que tomar banho de lenço. Sabe aquele banho de lenço assim, que as pessoas tomam no hospital? Em casa, ela não podia nem levantar da cama para tomar banho, porque ela tinha que ficar em total repouso, inclusive dentro de casa. Até assim, um momento crítico, ela teve que ficar assim uns 3, 4 dias para depois ela conseguir ser liberada, tá? Tudo bem? Aqui só para lembrar, isso aqui são as células foliculares, isso aqui são o corpo lúteo que vai produzir a progesterona, tá? Aqui ó, o folículo maduro, folículo de Graafi. Ok? Vai. Testosterona, ó, a testosterona é produzido pelas células de Leydig, ou células intersticiais, tá? Que vai ser responsável pelas características masculinas. Aí eu tenho aquela situação. No cromossomo Y, você tem lá o cromossomo Y, que é aquele cromossomo diferentão, né? Na parte do Y, que não é homóloga ao X, ó, região DY não homóloga ao X, tá? Significa que só tem no sexo masculino. Aqui existe um gene. Esse gene chama-se SRY. Esse gene é a região de determinação sexual do cromossomo Y, tá? Esse gene determina a transformação das glândulas primárias em testículos. Então, lembra, quem define o sexo da criança não é a mãe, é o pai doando o cromossomo Y para o seu filho. Porque se existir X e X e X e 0, o que significa isso? Isso é uma mulher. Por que ela é uma mulher? Porque não tem Y. Não é mulher porque tem 2X, porque se eu tiver 2X, mas se eu tiver um Y, é um homem. Tá? Então, XX é uma mulher? Sim. Por quê? Porque não tem um Y. E ele é uma mulher com 2X, perfeito. XX é uma mulher? Sim, mas não é uma mulher normal, porque ela tem uma síndrome chamada síndrome de Turner, pela ausência de um cromossomo X. Tá? Esse aqui não é um homem, mas não é um homem normal, porque ele tem um X a mais, então é uma síndrome de Klinefelter, que é uma outra anomalia. Tá? Mas esse gene leva à produção de testículos. Se ele estiver ausente, o que era para ser testículo virou ovário. Na verdade, assim, todo embrião humano, ele tem uma rota já estabelecida, que é virar uma menina. Todo embrião humano vai virar uma menina. Aí vem o Y e muda a rota, vira um menino. Se não tiver o Y presente, ele segue a rota e vira uma menina. Tá? Essa seria a tendência, porque se o Y desaparecer, só tem menina. Tá bom? Os testículos passam a produzir testosterona, uma vez que eu diferenciei ele em testículo, e aí você vai ter a diferenciação da genitália masculina e feminina. Eu acho que tem um slide que mostra isso. Quando você estuda a diferenciação da genitália masculina e feminina, é uma coisa fantástica, é impressionante, é muito legal. Porque você encontra os detalhes correspondentes tanto na região masculina quanto na região feminina. E mostra que a embriologia, o desenvolvimento masculino e feminino veio do mesmo lugar, tá? Aqui a parte do testículo, como eu falei. Aqui dentro é a produção de chamado túbulos seminíferos, tá? Pensa que o testículo é tipo uma tangerina, ele é cheio de gomos. Cada gomo tem tem uma linha novelada, a gente chama de túbulos seminíferos. Dentro dessa linha novelada formam-se os testículos. Formam espermatozoides. Só que entre essas linhas enoveladas, eu tenho as células produtoras de testosterona. Quando o homem faz a cirurgia de vasectomia, ele corta isso aqui, ó, que é o canal deferente, que é o canal que libera o espermatozoide. Mas ele não remove o testículo. Ele continua tendo sangue aqui, ó, tá vendo? Então, o testículo continua liberando testosterona no sangue do homem. Então, o homem com vasectomia, ele não é menos homem do que o outro que não é, tá? Ele continua ejaculando, ele continua tendo ereção, ele continua tendo libido. Ele só não tem espermatozoide no sêmen, só isso. Ninguém vai perceber que o sêmen de uma pessoa tem espermatozoide que o outro não tem. Não muda nada, menos se olha no microscópio. Tá? Não muda nada isso. O que muda às vezes é o preconceito da pessoa falar, eu tenho vasectomia, eu sou vasectomizado, né?
Não muda nada, a diferença é que ele não vai ter que pagar pensão se ele tiver um monte de filho por aí, certo? Então tem que ter controle de natalidade, tá? Olha só, aqui, isso é um túbulo seminífero, isso é outro túbulo seminífero. Olha, tem uma estrela, prof, lá no meio, isso é legenda, tá, gente? Não é uma estrela lá dentro do testículo, tá? Isso é para mostrar onde os espermatozoides estão localizados, que é nesse canalzinho aqui. Aí eu tenho esta ilha, esse triângulo. Isso aqui é uma ilha de produção de testosterona. E se eu olhar aqui, ó, eu não sei se você vai conseguir ver na apostila de vocês, está em preto e branco. Mas se eu olhar ali no slide, eu consigo ver uma célulazinha. Essa aqui é uma célula de Leydig, tá vendo que tem um núcleozinho aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui vermelhinho? É uma hemácia. O que é isso aqui? Isso é um capilar sanguíneo. Olha que bonitinho. A célula de Leydig está aqui, ela faz assim, testosterona. Coloca dentro do capilar, do lado. Só que, ó, tuf, colocou testosterona, do capilar vai pro corpo inteiro. Tá? Bonitinha essa, né? E aí, deixa eu aproveitar que a luz está apagada, só para mostrar para vocês a diferenciação do sexo coloridinho, que na apostila está preto e branco. Olha aqui que bonitinho, ó. Esse aqui é o embrião indiferenciado. Tá vendo? Não é menino nem menina, ainda. Geneticamente eu já sei se ele é um XX ou um XY, mas eu não consigo diferenciar. Se for menino, aí vai ter aqui, ó, a estrutura que a gente tem na glande do pênis é o clitóris, tá? Aquele prepúcio, não é crepúsculo, tá? Crepúsculo é o filme. Aquele prepúcio, que é a pele que recobre a glande, que naquelas crianças que têm uma deformação ou que a glande não consegue ser exposta completamente, isso pode dar alguns problemas de saúde, como infecções, porque não dá para limpar aquela região em volta da glande. Isso aí a gente chama de fimose. Existe uma cirurgia para arrancar essa capinha, tá? Para poder, de questão de higiene, e tirar. Se a glande ela se expõe normalmente, não há necessidade de ter essa remoção da pele cirurgicamente. Mas esse prepúcio, ele também tem no feminino aqui, ó. Tem uma bordinha perto do clitóris. O clitóris também se esconde dentro de uma pelezinha que é o prepúcio, ok? Aí eu tenho o corpo do pênis, é aquela partezinha do alto do clitóris. Tem correspondência. A região do saco escrotal são as regiões dos grandes lábios. E aquela linha que fecha o pênis e liga até a região do ânus corresponderia aos pequenos lábios, tá? Então tem toda uma correspondência embriológica, tá? Entre masculino e feminino. Por isso que é possível, através de uma cirurgia plástica altamente complexa, fazer aquela cirurgia de mudança de sexo ou de readequação sexual. Não sei exatamente como que é o nome que é dado, mas é possível uma mulher que está no corpo de um homem, né, que se identifica com outro sexo, mudar o seu sexo, tirar o seu testículo, o seu pênis, ter uma transformação em uma vagina, né, e enfim, mudar o sexo de uma forma. E é possível também fazer do outro jeito, mas acho que de homem para mulher é mais fácil, porque cortar é mais fácil do que criar, né? Não sei exatamente como é que é a cirurgia, mas talvez se vocês procurarem no YouTube, talvez ache alguma coisa desse tipo. Não precisa procurar agora, tá? Mas depois. E pra gente fechar o assunto, falta falar um pouquinho da glândula pineal. Falta muita coisa? Acho que não, né? Rapidão. A glândula pineal, também chamada de epífise, lembra? Epitálamo. Você tem o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, que ficaria, tá, acima do tálamo, é responsável pela liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Quando a gente tem uma situação, gente, de a luz diminuiu, o barulho diminuiu, tá confortável, você tá com as condições ideais, você já começa a liberar seu anestésico natural, que é a melatonina, tá? A melatonina vai te anestesiar a ponto de você apagar. Você apagou, tá? Mas você dorme. Numa eventual, né, sinal de alerta, você acorda, você não está anestesiado completamente. Por que você acorda? Quando o despertador toca, você fica puto. Porque você não acorda espontaneamente. Eu nunca vi ninguém ficar bravo quando acorda espontâneo. Tipo assim, você acorda assim... Você já viu alguém que você cortar no meio do sono? No meio do sonho? Porque aí eu acordo puto, hein? Rapaz.
tipo assim, você acorda tipo 10 horas da manhã, No meio do sonho? claro, você acorda brava? Se for no meio de um sonho? Sério? Com certeza. Caramba. Qualquer situação. Acorda assim, né? Tipo assim, puta, acordei, né? Tipo, meio-dia, já acordei, não acredito, né? Tipo, Nossa, ainda mais quando é um sonho que tá sendo bom, fala assim, merda! aí você fala assim, deixa eu dormir de novo pra ver se eu consigo, né? Voltar naquela mesma imagem anterior. Você fica pensando, né? No sonho pra... Enfim. Que cada coisa, não? É considerado relógio biológico, pois controla as atividades que a gente chama de ritmo circadiano, que é o ritmo do dia e da noite, tá? Às vezes, vocês devem ter ouvido falar na questão de fuso horário, quando alguém viaja para um país muito longe, fica no avião e não sei o que, o cara perde muita noção, porque às vezes, né, se ele olhar no relógio, se ele mudar o relógio, sei lá, 10 horas da noite do país que ele saiu. Mas a hora que ele chega no local, tipo, tá meio-dia, o troço, né, claro, barulhento, então ele não vai sentir sono, ele pode ter cansado e tal. Mas tem toda essa diferença biológica que seu corpo está cansado, mas ao mesmo tempo a melatonina não está sendo liberada e tal, né? E tem essa importância no sono, na regulação, tá? É o hormônio relacionado com o sono, como eu falei. Pineal. A glândula pineal, gente, ela também, ela surgiu, né, nos répteis principalmente. Tem um grupo de répteis que a gente viu, os esfenodonte, a tuatara, que ela já tinha o terceiro olho. Você lembra disso? Terceiro olho na cabeça, que já percebia a questão da claridade, era um fotossensor. Até algumas culturas, até indianos, os caras colocam terceiro olho aqui, falam que é um olho que está ligado à espiritualidade, né? Tem algumas situações que falam que te conecta seu espírito com Deus, algo do tipo, né? Vocês já viram uma tatuagem que falava olho de Horus? Vocês já viram falar nisso? Procura aí pra mim na internet, olho de Horus. Eu acho que eu não coloquei aqui. O olho de Horus, gente, que é um símbolo egípcio, sei lá da onde, nada mais é do que essa região aqui da pineal com tálamo e epitálamo. Não parece? Não parece isso? Olha lá. Parece, não parece mais ou menos? Dá pra enganar? Se você mostrar lá o olho de Horus, né? Com a região do tálamo, do epitálamo, né, da pineal, tá? Então tem algumas coisas esotéricas ali relacionadas com a pineal também, tá bom? E aí, para fechar, os hormônios não glandulares, ou seja, hormônios que não são produzidos em glândulas específicas, mas que são liberados no nosso corpo. Um exemplo são as prostaglandinas. Quem são as prostaglandinas? Geralmente são hormônios sinalizadores que têm alguma questão com resposta à inflamação e dor. Até já comentei com vocês que quando a gente sente dor, provavelmente está havendo uma liberação, uma síntese dessa substância chamada de prostaglandina, tá? E a aspirina ou outros medicamentos inibem essa produção, que diminui a resposta à dor, tá? Outra coisa, a leptina. Leptina, ela reduz nosso apetite, ela é produzida pelo tecido adiposo, tá? E quando a gente tem, ou quando a gente está saciado, essa leptina já tende a ser liberada. Lembra que eu falei cerca de 20 minutos depois que a gente começa a comer, a gente já tem uma saciedade, aí obviamente tem a ver com a quantidade de comida? Tem, mas tem também o tempo de alimentação que você está tendo, tá? O contrário da leptina é a grelina, que é aquela que vai estimular a sua fome, certo? Então, fome é psicológica? Não é psicológica, mas é hormonal, tá? Fome é hormonal, sono é hormonal, ok? Tudo é hormonal. Psicológico pode até ser, porque às vezes o psicológico influencia no hormônio, mas sempre a comunicação e sinalização do corpo é hormonal, tá bom? Finalmente, eritropoetina, também chamado de EPO. EPO. A eritropoetina, ela é produzida pelos rins, tá? E ela vai estimular lá na medula óssea vermelha a proliferação de hemácias. Então, se você tiver uma baixa concentração, às vezes, de oxigênio, né? Uma baixa concentração de hemácias no seu sangue, quando esse sangue mais ralinho, sem hemácia passar nos rins, libera a eritropoetina vai lá na medula óssea vermelha e fala, produza mais hemácias, estimule a eritropoese, tá? Ou a hematopoese para produzir mais sangue, tá bom? Esse hormônio aqui, ele é considerado dopante, doping,
porque ele estimula a produção de hemácias, com mais hemácias o cara tem mais fôlego, tem mais resistência para correr uma maratona, para andar de bicicleta, entre outras coisas, tá bom?